Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um capítulo de Overlord. Antes de começar, eu já quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo em qualquer rede social que você tiver para a gente trazer cada vez mais gente para o canal. Nós estamos quase alcançando os 200 inscritos e eu tô muito ansioso para a gente atingir mais essa meta, mas eu preciso da ajuda de vocês. E deixando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aí embaixo, você ajuda o YouTube a entender que você gosta dos meus vídeos e ele recomenda para mais gente. Também quero agradecer aos apoiadores que vocês estão vendo aí na tela, que ajudam no meu trabalho aqui. Muito obrigado. E caso você queira se juntar a eles, eu tenho um Pix, um PayPal e um Apoia-se, em que você pode receber benefícios, como narrações antecipadas, enquanto me ajuda com o meu trabalho aqui. Mas se você não puder, só deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo e compartilha o vídeo, que já ajuda muito. Muito obrigado e agora vamos ao vídeo. Overlord, volume 7, capítulo 1. Convite para a Morte, parte 1. Arvintar, a capital imperial, situa-se na região oeste do Império Baharut. No seu centro estava o Palácio Imperial, a residência do homem conhecido como o Imperador Sangrento, Djorknif Run-Fa Lord Elnix. Era cercada por edifícios acadêmicos, a Academia Imperial de Magia e todos os tipos de edifícios do governo que irradiavam na área circundante, e poderia ser considerada o coração do Império. Embora sua população fosse menor do que a da capital real do Reino Reistase, era maior em escopo do que a capital real. Além disso, vários anos de reformas resultaram que o Império estava agora no meio de sua maior expansão na história, com inovações ininterruptas e um fluxo constante de recursos e de talentos humanos chegando. O antigo estava sendo demolido para dar lugar a um futuro promissor. Todos os seus cidadãos tinham semblantes brilhantes nos rostos. Ainz e Narberal caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade. Em circunstâncias normais, Ainz ficaria boquiaberto diante de tudo enquanto caminhava, como um caipira recém-saído da fazenda entrando na cidade grande. Ao mesmo tempo, ele teria ficado profundamente comovido com o quão diferente este lugar era do reino. No entanto, essas emoções estavam quase ausentes em Ainz. O estado de seu coração se refletia em suas ações e em seus passos conturbados. O que o governava agora era o sentimento de infelicidade. Vir para o Império tinha sido parte do plano de Demiurgo, e quanto mais ele pensava a respeito, mais as suas sobrancelhas ilusórias se tricotavam. O conceito de paciência era completamente desnecessário para Ainz Ongom, o supremo governante de Nazarick. Ele não precisava reprimir seus sentimentos de frustração. A palavra de Ainz era lei, e como líder, tudo o que ele tinha que fazer era falar e o preto se tornaria branco. Por isso, não havia nada que não fosse como ele desejava. Sendo esse o caso, por que as coisas acabaram assim? Ele queria ter rejeitado a proposta de Demiurgo, mas não o fez por várias razões. O objetivo do plano, demonstrar o poder de Nazarick, era simples o suficiente para que entendesse. Seus efeitos se mostrariam de imediato. Dito isso, Ainz não gostava desse curso de ação, pois achava que isso mancharia as criações feitas à mão por seus amigos. Era bem desagradável rejeitar um excelente plano baseado apenas em sentimentos pessoais, mas ele também não queria que os outros o vissem como um líder supremo sem altruísmo nenhum. Além disso, ele não tinha outras propostas como alternativa. Ir contra as propostas de alguém sem preparar nada em resposta era essencialmente comprar briga desnecessária, uma pura implicância. Ele sabia disso não por causa de seu status como governante, mas por causa de suas experiências como assalariado. Ainz começou a murmurar as palavras que já usara várias vezes para se consolar. Eu preciso ficar calmo, preciso esfriar a cabeça, preciso ser racional. Entre a razão e o coração, um superior deve escolher a razão. As pessoas que agem com o coração podem conseguir colher grandes recompensas caso sejam focadas, mas na maioria das vezes nunca acaba bem. Além disso, a sorte foi lançada. Ainz não tinha pulmões, mas ainda assim respirou fundo e exalou. Os cidadãos ao redor olharam perplexos para este guerreiro que de repente estava puxando e expelindo o ar enquanto caminhava, mas pareceram não se importar muito. Sua forma heróica e imponente muitas vezes atraía os olhares de quem passava. Em particular, era ainda mais comum os outros olharem para ele e depois o saudarem como um herói.
Portanto, ele não dava atenção aos olhares dos outros. Claro, se estivesse fazendo um show de heroísmo, montando Hamsuki ou alguma outra circunstância especial, então era algo diferente, mas esse não era o caso agora. Depois de repetir o seu ciclo de respirações algumas vezes, apenas um pouco de aborrecimento permaneceu dentro dele. Foi quando ele notou Narberal, que estava vindo logo atrás dele. Sinto muito, parece que andei depressa demais. Por ser homem, o modo como ele dava grandes passos em sua armadura era completamente diferente do modo feminino que Narberal se movia sob seu manto. Depois de considerar seus atributos físicos, ela provavelmente não estava tendo muita dificuldade, mas como um homem, ele teve que se desculpar por andar à frente enquanto só pensava em si mesmo. Não tem problema, está tudo bem. Certo. Será que ela só tá falando isso porque é minha serva? Ou é porque ela realmente não se importa? Ainz não sabia, então tudo o que podia fazer era encurtar seu passo enquanto procurava algum assunto para conversar. Ele se sentia incomodado pelo clima estranho de agora e atormentou seu cérebro para pensar em alguma coisa. No entanto, nada de interessante ou adequado vinha à sua mente. Empresários geralmente tendem a discutir assuntos triviais em situações assim, e com isso iniciar uma conversa. Discutir sobre esportes também não era uma má ideia. O problema é que exigia conhecimento prévio sobre qual equipe a outra pessoa torcia. Enquanto ponderava sobre como iniciar uma conversa, de repente Ainz sentiu um tipo de irritação em seu coração. Por que eu estou agindo como se estivesse pisando em ovos ao redor da Narberal, minha própria subordinada? Essa é uma rara oportunidade de testar o método de como um mestre e servo devem interagir. O que um governante, um ser supremo na visão dela, falaria para uma subordinada? Ainz recordou suas conversas do dia a dia com os seus chefes. Essas seriam apropriadas, talvez? Ainz ainda estava confuso. Ele era a autoridade suprema dentro da grande tumba de Nazarick, mas não o diretor de uma empresa. Estritamente falando, ele estava mais perto do presidente de uma empresa. Não, presidente ainda é pouco. O que o rei do reino Rei Stasi diria ao Gazef Stronov? Se eu pudesse usar isso como referência... Mesmo com isso em mente, não fazia sentido ficar pensando nisso agora. Porém, caminhar em silêncio ainda fazia o clima ficar muito sombrio. Ainz então decidiu deixar a cautela de lado e dizer a primeira coisa que lhe veio à mente. Nabe, o que você acha da minha voz? Ainz tocou suas cordas vocais com o dedo indicador, ou para ser mais preciso, o lugar onde suas cordas vocais deveriam estar. Ele usou sua mão coberta pela manopla para pressionar a garganta. Ele não deveria ter sentido nada através do metal, mas tinha uma sensação de apertar alguma coisa quando ele o fez. Havia também uma umidade estranhamente fora do lugar. Eu rezo para que o senhor perdoe minha franqueza, mas eu não gosto muito dessa voz. Não é porque sou estranho, mas porque eu acho sua voz normal maravilhosa, Momon-san. Eu entendo que tem razões que o impedem de fazê-lo, mas não posso deixar de desejar que volte a usar sua voz normal, Momon-san. Entendo. Eu acho que essa voz tem uma qualidade magnética. É um timbre agradável. Neuronista selecionou entre 50 pessoas, então eu sinto que tem um certo charme que não pode ser descrito em palavras. Ainz de repente lembrou como sua própria voz soava em uma gravação e acabou grunhindo de vergonha, mas sua supressão emocional o estabilizou novamente. Foi por isso, então? Mas eu ainda prefiro sua voz normal, Momon-san. Obrigado, Nabe. Sabe, sendo bem honesto, nem eu mesmo esperava fazer uso disso. Não havia como dizer se Ainz estava sendo sincero ou apenas dizendo umas cortesias baratas. Enquanto refletia, ele cutucou a garganta mais uma vez. Ele podia sentir uma forma de vida agarrada ali, um inseto-boca. Talvez fosse bem incômodo se ele ainda fosse humano. Será que só eu não sabia disso? Ou foi alguma coisa que eles adicionaram em alguma atualização de última hora? Não posso dizer que está me incomodando, mas o contrário também não é certo. Não é apenas o meu conhecimento desse mundo que eu preciso verificar, mas também o meu próprio conhecimento sobre Yggdrasil. Que saco! A empresa do jogo queria que os jogadores de Yggdrasil pudessem aproveitar a sensação de explorar o desconhecido. Eles queriam que seus jogadores jogassem e experimentassem todo tipo de coisa. Então
Então, os desenvolvedores produziram uma quantidade impressionante de conteúdo do jogo e incluíram sistemas que podiam ajustar esses dados. Sendo assim, o desconhecido se desdobrava diante dos jogadores. Eles sequer forneciam informações sobre o mapa-mundi do jogo. Também não forneciam notícias sobre as dungeons do jogo e coisas como mineração, preparação de alimentos ou criação de feras mágicas. Em um mundo como Yggdrasil, era preciso investigar e descobrir as coisas por conta própria. Na verdade, mesmo o conhecimento de se algum item poderia ou não ser usado só seria adquirido através de tentativa e erro por parte dos jogadores. Havia sites de tutoriais e sites de notícias, mas eles hospedavam apenas compilados de informações de conhecimento público ou rumores não confiáveis. Yggdrasil era um jogo de explorar o desconhecido. Assim, qualquer informação descoberta seria muito valiosa. Não havia mérito em publicar informações valiosas para qualquer estranho ver gratuitamente. Por fim, só se podia confiar em informações que a sua própria guilda descobrisse ou informações trocadas por uma guilda confiável. Todo o resto não passava de coisas irrelevantes e inúteis. Houve até um período em que as pessoas haviam deixado postagens suspeitas em fóruns juntamente com a frase: "E aí, galera, saí da guilda, por isso tô revelando essas coisas." Bem, algumas das informações eram verdadeiras, mas ainda assim... Uma vez existiu uma guilda chamada de Os Três Olhos em Chamas. Era uma guilda formada por um dono de um site que oferecia informações em troca de um pagamento mensal, e eles frequentemente praticavam o mau hábito de enviar espiões para guildas de alto nível e roubar suas informações. No entanto, os desenvolvedores não consideraram isso um mau hábito. Eles concordaram tacitamente que essa era uma maneira válida de obter informações. No entanto, isso não caiu nada bem para os grupos que tiveram suas informações vazadas. As guildas de alto nível ficaram furiosas, então formaram uma aliança e atacaram os Três Olhos. A aliança posicionou jogadores nos locais de respawn dentro dos templos da cidade que continham a base da guilda, e então começaram a matar os jogadores que eram membros dela. Assim que os jogadores renasciam, eles os matavam novamente. Eventualmente, os Três Olhos desmoronou e os membros da guilda se espalharam como cinzas ao vento. E no fim, publicaram todas as informações deles gratuitamente na internet. Aquilo tinha sido uma lembrança bem nostálgica. Bem, não havia nenhum espião na Ain Zongon, mas se esse incidente não tivesse acontecido, talvez tivéssemos permitido mais membros. Esse incidente fez com que a Ain Zongon parasse de recrutar. Com apenas 41 membros, eles eram os menos populosos entre as guildas de classificação alta. Talvez tenha havido sites altamente confiáveis nos últimos dias de Yggdrasil, porém Ain só tinha visitado esses sites durante a Era de Ouro da Ain Zongon, quando estavam em toda sua glória. Naquela época, havia pouca informação útil nesses sites. Meu conhecimento pode estar bem defasado desde aquela época. Bem, eu prestei atenção às atualizações dos desenvolvedores. Certamente deve haver outros jogadores de Yggdrasil nesse mundo além de mim, não é? Eu preciso considerar que eles devem saber muito mais coisas do que eu. Depois de trazer a 8 dedos debaixo de sua bandeira, Ainz aprendeu muito sobre a região ao redor de Nazarick. Isso incluía uma grande quantidade de informações sobre o reino e o império, que estavam sendo muito bem aproveitadas. No entanto, havia pouca informação sobre o reino sacro, a teocracia e o estado do conselho, então ele teria que coletar cuidadosamente informações sobre esses lugares no futuro. Que pena, pensar demais nisso só traz ansiedade. Queria falar de algo mais descontraído. Ainz fez uma pausa aqui, então casualmente olhou ao redor. Falando nisso, o Império é realmente um lugar muito vívido. O senhor acha? Para mim é o mesmo que Erantel. Depois de ouvir o que Narberal tinha a dizer, Ainz olhou para os arredores novamente. As ruas estão cheias de vida, os pedestres têm um certo brilho nos olhos, há uma ambientação aprazível no ar, algo que só é visto em pessoas que acreditam que suas vidas vão melhorar. Como esperado do Momon-san, disse Narberal, que estava a uma pequena distância atrás dele. No entanto, Ainz se sentiu envergonhado por suas próprias palavras e não respondeu nada. Isso foi simplesmente uma impressão que ele teve, mas não estava confiante na exatidão de sua avaliação.
Ah, não. Será que eu fui infectado pelo ator de Pandora? Ambientação aprazível? É sério que eu disse isso sem nem ficar envergonhado? O que eu tô tentando ser aqui? Um poeta? Na capital real, ele precisava agir como um herói até certo ponto, então Ais havia atuado como um, e parece que ainda não tinha saído totalmente do papel. O rosto sob o elmo fechado ficou vermelho com um leve constrangimento, embora o rosto de um esqueleto não pudesse corar. Pouco depois, Ais viu a pousada que Fluder Paradine havia dito, e ainda estava a uma certa distância. Essa era a pousada de mais alto nível da capital imperial, e mesmo ao longe dava para se notar que era mais luxuosa do que a melhor pousada de Erantel. Se alguém considerasse que as pousadas da capital real tinham uma longa e distinta história, então essa pousada da capital imperial seria equivalente a um hotel recém-inaugurado e de alto nível. Mas no fim, a questão de qual pousada era a melhor seria decidida apenas por preferência pessoal. Bem, não podemos ter certeza sem antes dar uma olhada, mas acho que estamos no lugar certo. Ain sentiu brevemente a placa de adamantina pendurada em seu peito, e então se dirigiu para a entrada da pousada. Assim como em Erantel, a entrada era ladeada por guardas musculosos em armaduras de couro. Os homens lançaram olhares desconfiados para Momon e Nabi enquanto atravessavam o arco, e então, quando viram um certo item, seus olhos de repente se arregalaram. É ele mesmo? Só pode ser, dado aquele equipamento. Ele podia ouvi-los sussurrando uns para os outros. Enquanto Ains caminhava diante dos guardas tensos e nervosos, eles educadamente perguntaram a ele em um tom firme. Peço desculpas de antemão caso isso ofenda a honorável aventureiro Adamantina, mas posso, por favor, ver a prova de sua identidade? Ains tirou sua plaqueta e perguntou: Esta pousada não aceita hóspedes sem reservas? Sim, senhor. Infelizmente, a fim de manter a clientela apropriada, o nosso estabelecimento não acomoda os hóspedes que não foram previamente apresentados. Mas, claro, o senhor seria uma exceção, honorável aventureiro Adamantina. Um dos guardas secou as mãos nas roupas, curvou-se profundamente e depois cautelosamente aceitou a plaqueta de identidade como se fosse alguma coisa muito frágil. Ele então virou a placa e leu as letras que lá estavam escritas. Momon o Negro, Sama. De fato. Eu verifiquei e não há dúvidas. Obrigado por nos oferecer a prova da sua classificação como Adamantina. Assim como antes, o guarda devolveu cuidadosamente a placa a Ains. As placas que indicavam a classificação de um aventureiro eram feitas do material correspondente ao rank, então esse pequeno pedaço de adamantina custava uma boa grana. Claro, adamantina era um metal muito duro e não seria amassado nem arranhado apenas por deixá-lo cair no chão, mas se eles o perdessem, teriam que pagar uma boa quantia. Por exemplo, um Crumberat, um pássaro que era parecido com um corvo, poderia roubá-lo enquanto estava sendo devolvido. E isso não era uma fábula nem uma historinha inventada para lembrá-los de ter cuidado ao manusear itens valiosos, mas sim um exemplo real que já aconteceu no passado. Depois que Ains pegou de volta, os dois guardas pareciam visivelmente aliviados, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Então eu posso entrar? Mas é claro, Momon-sama. Por favor, permita-me acompanhá-lo à recepcionista. Claro. Por favor, me guie. No reino eles não têm a prática de dar gorjeta, mas será que o mesmo vale no Império? Ains pensou em coisas assim enquanto deixou o guarda guiá-los. Depois de entrar na pousada, eles passaram por um salão cujo piso parecia ser feito de grandes placas de pedra, antes de então seguir direto para o recepcionista. Eu tenho comigo os aventureiros classificados como Adamantina, Momon-sama e sua companheira. O homem de aparência culta sentado no balcão olhou para o guarda. O guarda então se inclinou reverentemente para Momon antes de retornar ao seu posto. Eu lhes dou as boas-vindas, Momon-sama. Por favor, aceite meus mais sinceros agradecimentos por escolher residir em nosso humilde estabelecimento durante toda a sua estadia na capital imperial. O homem no balcão se levantou e se inclinou profundamente para Ains. Sem problemas. Eu vou ficar aqui por uma noite. Excelente. Então posso incomodá-lo para assinar o nosso registro de convidados? Ains sorriu debaixo do elmo fechado. Depois pegou a caneta e escreveu. A sua assinatura dizia Momon na língua do reino. Ele havia praticado escrever esse nome dezenas de vezes. Muito obrigado. Agora posso saber que tipo de quarto gostaria? Sinceramente, Ains não se importava em ficar em um quarto barato. No entanto, como de costume,
fome, ele não podia fazer isso. Bem, eu não posso comer, então um quarto sem refeições seria bom. Ain se lembrou dos vários pratos deste mundo. Havia um suco de frutas de cor verde com uma fragrância doce. Havia um prato rosa que parecia com ovos mexidos. Havia também pedaços de carne fatiada cobertos com algum tipo de líquido azul. Todos despertaram sua curiosidade, mas ele não podia comê-los. Sem libido, sem apetite, sem necessidade de dormir. Esse corpo realmente tem muitos benefícios, mas eu perdi muita coisa. Que pena. Ah, mas se eu ainda estivesse no meu corpo de carne, haveria uma grande possibilidade de que eu ia me perder nos meus desejos. Ain se imaginou na cama com Albedo, e seu rosto torceu ligeiramente. Isso porque a imagem mental de um superior cometendo assédio sexual com uma funcionária, ou coisa ainda pior, apareceu na sua mente. É verdade que Albedo parece me amar, mas é um sentimento complicado. Se eu não tivesse feito aquilo no passado... Epa! Perdoe-me por demorar tanto. Apenas nos dê um quarto apropriado. A propósito, já que não temos a moeda comum do Império, podemos pagar com as moedas do reino? Mas é claro, a moeda do reino e a moeda do Império sempre foram permutadas em uma base de 1 para 1. Ótimo. Então conto com seus serviços. Como desejar. Vamos preparar um quarto adequado para o senhor então, Momon-sama. Posso incomodá-lo para que aguarde em nosso bar? Ainz olhou para o bar em questão. Era muito espaçoso e emanava uma sensação muito elegante. Parecia poder acomodar cerca de 50 pessoas. As cadeiras pareciam muito confortáveis e um bardo estava tocando músicas calmas ao fundo. As comidas e bebidas já estão inclusas na sua estadia. Sintam-se à vontade para relaxarem o quanto quiserem. Aqueles que pagavam mais recebiam mais regalias que outros. Era assim em qualquer lugar que Ainz visitava. Mas infelizmente esse tipo de serviço não era algo realmente relevante para ele. Então vamos, Nabe. Ainz levou Nabe ao bar e se sentou em uma cadeira próxima. Havia vários outros convidados no salão, os quais pareciam ser aventureiros. Aventureiros de alto nível receberiam pagamentos maciços apenas por um único trabalho, e seus padrões de vida subiriam para corresponder. Viver em uma pousada como esta dificilmente era um problema para eles. Isso provavelmente era verdade em qualquer cidade, seja na capital real ou em Erantel. Ainz verificou se a placa de adamantina em volta de seu pescoço estava visível para os outros. Permitir que aqueles presentes conversassem entre si e construíssem sua reputação sem ele fazer nada era uma boa ideia. Ainz sentiu os outros olhando para ele enquanto examinava o menu de bebidas à sua frente. Eu não consigo ler nada disso. Ele folheou as páginas aleatoriamente. Ele passou pelo cardápio, apesar de não ser capaz de lê-lo, a fim de afastar qualquer suspeita. Ainz tinha trazido os óculos de leitura que tinha emprestado a Sebas como precaução, mas não podia usá-los aqui. Sebas e Tsuari, né? Ele se lembrou do rosto de seu subordinado e falou em voz baixa o nome da mulher que aparecera em sua mente. O que tem ela, Momon-san? Não é nada. Eu só estava pensando em como ela se adaptou bem a tudo o que aconteceu. Mesmo tendo deixado Tsuari aos cuidados de Sebas, Ainz havia prometido a ela sua proteção, e como era proprietário de uma empresa, ele era obrigado a prestar atenção ao bem-estar de seus empregados. Se o senhor me permite dizer, eu creio que ficaram bem. Atualmente, a empregada-chefe está em confinamento, então o Sebai-sama está ensinando a ser uma empregada adequada. Depois que ela aprender a etiqueta apropriada, ela vai aprender a cozinhar e a executar outras tarefas também. Uma vez que tenhamos determinado quais deveres se adequam às suas habilidades, ela será oficialmente designada a um cargo. Sim. Bem, não deve haver problemas deixar que o Sebas lide com tudo. Além disso, acho que já é hora de soltarmos aquelas duas do confinamento. A raiva da Albedo por ela já deve ter passado. Narberal não respondeu. Tudo o que ela fez foi acenar com a cabeça. Sentindo uma pausa na conversa, o garçom se aproximou deles. Já decidiram o que desejam? Eu gostaria de um macchiato gelado. E você, Nabe? O mesmo para mim. Pode escolher algo diferente se quiser. Eu não me importo. Sim, mas eu realmente quero o mesmo. Mas coloque mais leite no meu, por favor.
Entendido. O garçom se inclinou profundamente e então recuou em silêncio. Macchiato era uma bebida que Ainz tinha visto nas hospedarias de Erantel e parecia com café latte. O cheiro também lembrava o de um latte, mas Ainz também tinha visto cafés latte e cafés comuns em categorias separadas. Aliás, Ainz sequer sabia o sabor que eles tinham. Desnecessário dizer que era porque ele era incapaz de beber sem fazer uma grande lambança. Ele havia tentado, é claro, mas tudo tinha vazado pelo fundo de seu queixo e no fim ele nem conseguiu sentir o gosto de nada. No entanto, ele acabou pedindo de qualquer maneira, porque parecia algo que apenas estabelecimentos de alta classe venderiam. Ele achava que isso combinava com lugares como esse. Quando enxugou seu suor inexistente, Ainz fez uma pergunta a Narberal de uma maneira bem trivial. Me diga, Nabi, como é o gosto do macchiato? Ele perguntou a ela porque sabia que Narberal já tinha bebido antes. Narberal fez uma pausa para pensar. Era provavelmente o tipo de olhar que alguém teria se estivesse pensando em como explicar o gosto do café para uma pessoa que nunca experimentou antes. Como eu posso dizer, é muito parecido com um café shakerato, porém o gosto do leite condensado fica muito presente no paladar. Eu não gosto muito. Entendi. Parece delicioso. Shakerato? Eu nunca ouvi falar de uma bebida como essa antes. Deve ser uma bebida exclusiva desse mundo. Eu sinto que é meramente bebível. Ainz respondeu casualmente, e então as bebidas chegaram. Não se importe comigo. Apenas faça a sua parte. Seria estranho se nós dois não tocássemos nossas bebidas. Ainz estava tão acostumado a não retirar o seu elmo no reino que tinha esquecido completamente de tirá-lo quando as bebidas chegaram. O jeito como ele disse isso de uma maneira tão natural pareceu muito forçado. Obrigada. Beba e escute os meus planos enquanto bebe. Pretendo passar 2 dias passeando pelos pontos turísticos da capital imperial. Ouvi dizer que os mercados centrais têm uma grande variedade de consumíveis e apenas dar uma boa olhada já será bem interessante. Além disso, há os mercados do norte que parecem conter a maioria das lojas que armazenam itens mágicos. Aventureiros vão lá regularmente. Essas informações foram fornecidas pela Oito Dedos, que agora não passavam de marionetes para Ainz. Eles também haviam fornecido muitas notícias sobre o submundo, mas Ainz não tinha intenção de se envolver em tais assuntos, então só havia filtrado essa informação. Vamos à Guilda dos Aventureiros no 3º dia. Eu gostaria de encontrar e conhecer os aventureiros do Império, mas se isso não for possível, vamos apenas pegar uma tarefa simples e rápida para espalhar nossa fama por aqui. Se tudo correr como planejado, seremos capazes de voltar dentro de 7 dias. Alguma sugestão, Nabi? Narberal não havia nem tocado em sua bebida, estava apenas ouvindo em silêncio o que Ainz dizia. Ela então simplesmente negou com a cabeça.